Boa tarde, pessoal. Vocês estão um pouquinho desanimados. Vamos tentar de novo? Boa tarde, pessoal. Agora deu uma melhorada. Meu nome é Tayla Guimarães e hoje a gente vai falar de boas práticas de segurança em redes. O objetivo da minha apresentação, aqui está um pouquinho do meu currículo, mas depois vocês vão conseguir verificar também. Então, o objetivo da minha apresentação é mostrar para vocês alguns ataques e ferramentas e filtros para vocês evitarem esses ataques. Lembrando, pessoal, que existe um universo de boas práticas de segurança em redes e eu vou mostrar algumas delas para vocês, tá? Você acredita que sua rede está realmente segura? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Mas existem motivações para que esses atacantes façam investidas maliciosas na rede de vocês. Vocês precisam estar preparados para isso. Então, às vezes um atacante ele só está competindo um com o outro para ver quem invade a rede primeiro. E aí, meu querido, você foi o escolhido da vez. Existe também demonstração de poder, que é quando um atacante invade a rede para mostrar que ele é capaz de tornar o seu serviço indisponível. Existe motivação financeira, que é quando ele vai entrar lá na sua rede, coletar informações confidenciais e aí usar isso para aplicar golpes. E a motivação comercial, que é quando uma empresa concorrente utiliza um atacante para aplicar aí um ataque em você e tornar o seu serviço indisponível. Já pensou? Você está aqui no evento, tranquilo, querendo curtir uma praia depois, né? E aí liga lá da empresa, falando que tem 200 clientes, informando que está sem internet. Pensa no problemão? Então, pessoal, quanto mais conscientes dos mecanismos de segurança vocês tiverem, menos preocupações e menos ataques vocês vão poder aí receber e se preocupar com isso, tá? Então, o que a gente vai ver nessa apresentação? A gente vai entender o que é o DOS e o DDoS, quais os tipos de ataque DDoS, as soluções e os tipos de filtros para evitar e mitigar esses ataques, como filtragem SIEM, regras de firewall, o Safe BGP, NetFlow, que é uma ferramenta. Após isso, eu vou mostrar para vocês um diagrama de rede onde os filtros vão ser implantados. Porque não adianta nada eu mostrar para vocês quais os tipos de ataque, como vocês vão fazer para evitar isso, mas não sabem onde vão implementar na rede de vocês. Então, eu vou exemplificar isso para vocês aqui também. E vou mostrar o benefício desses filtros implantados também. Então, o DOS, ou negação de serviço, ele é uma técnica utilizada quando um atacante utiliza um computador para tirar de operação uma rede ou um serviço conectado à internet. Quando um atacante utiliza vários equipamentos, esse ataque ele recebe o nome de ataque distribuído de negação de serviço. Esses ataques DDoS e DOS, eles não têm o objetivo de coletar informações, e sim de causar indisponibilidade na rede de vocês. Então, aqui a gente tem um exemplo que aconteceu nos Jogos Olímpicos 2016, onde houve um ataque acima de 500 gigabytes, um ataque DDoS, tá? Então, quais são os tipos de ataque DDoS? Ataque à camada de aplicação, que é a camada 7 do modelo OSI, ataques de exaustão de hardware e o ataque volumétrico. O ataque à camada de aplicação, ele vai explorar características específicas de uma aplicação ou de um serviço. E eles são mais difíceis de serem identificados porque eles podem ser confundidos com o problema da aplicação do serviço, tá? E eles não necessitam de muitas máquinas e nem de muito tráfego para ser realizado. Então, o exemplo que a gente tem desse ataque é o HTTP GET, POST e o Slow Read DDoS. O ataque de exaustão de hardware, ele vai consumir a capacidade dos equipamentos e exaurir os recursos. Em roteadores, ele vai consumir os recursos como CPU e memória,
e em firewalls ele vai consumir a capacidade da tabela de estado de conexões, impedindo que novas conexões sejam estabelecidas. Já o ataque volumétrico, ele vai consumir a banda disponível, enviando ao alvo um grande volume de tráfego. Mas como que os atacantes fazem isso? Eles utilizam meios como bootnets. Mas o que é bootnets? Bootnets são redes formadas por centenas ou milhares de computadores zumbis que vão amplificar essas ações danosas, tá? Então, um exemplo que a gente tem desse tipo de ataque volumétrico é o DDoS, que é como se fosse o DDoS, só que além dos equipamentos, ele vai utilizar amplificadores para poder direcionar esse ataque ao alvo e causar a indisponibilidade na rede de vocês, tá? Aqui a gente vai ter um exemplo de ataque DDoS, de volumétrico, perdão, onde o atacante ele publica um site com um TXT muito grande, né? E existe um servidor DNS controlado pelo atacante. Esse atacante ele vai fazer consultas TXT nos servidores DNS pelo domínio do site, forjando o IP da vítima. Depois, esse servidor DNS recursivo vai consultar o registro TXT do site e armazenar o resultado do cache, e aí a vítima vai receber as respostas do DNS. Então, depois da gente entender esses tipos de ataque, quais são as soluções e tipos de filtros que vocês podem usar para evitar ou mitigar esses tipos de ataques? O ataque SIM, ele é quando um atacante completa uma conexão parcial com um servidor, e após isso ele vai bombardear o servidor até ele cair, enviando pacotes SIM mascarados no servidor. Então, o que vocês podem utilizar para evitar esse tipo de ataque, que acaba com os recursos de hardware de vocês? É a filtragem SIM. Então, essas regras aplicadas no firewall já vai ser o suficiente para poder evitar esse tipo de ataque, tá? Que é uma das formas de ataque de negação de serviço. Então, ele é um filtro bem simples de ser configurado no RouterOS. Se vocês entrarem lá no wiki da MikroTik, tem um script que vocês podem pegar para configurar esse filtro. E o firewall, ele é uma barreira que protege e ajuda a bloquear o acesso a informações maliciosas, mas ele não impede que o que precisa transitar continue fluindo, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo de regras de firewall no RouterOS. Tudo que sai da minha rede com destino à porta 111, por exemplo, vai ser dropado. Todas essas regras que estão aqui, essas 14 regrinhas, têm esse mesmo sentido. Tudo que sai da minha rede com destino à porta 69, à porta 135 e assim por diante, vai ser dropado. Agora a gente vai falar do bloqueio de ataque DNS. Os clientes, eles contatam, eles se comunicam com o servidor DNS pela porta 53 UDP. E é preciso que vocês saibam bloquear ou barrar essas requisições que vierem da internet, porque só interessa servir DNS para os clientes e não para todos, tá? Então, o servidor DNS, ele é responsável por converter nomes e domínios como tailaguimarães.net no IP dos servidores, porque já imaginou, toda vez que vocês forem acessar um site como Facebook, Instagram, ter que ir lá colocar o IP do site? Ia ser muito complicado, né? Ia ser muito difícil vocês gravarem toda vez o IP daquele site. Então, o servidor DNS, ele auxilia aí e facilita a vida de vocês. Então, a gente tem a regrinha aqui do bloqueio do ataque DNS no RouterOS, onde vocês vão adicionar o bloqueio da porta 53 TCP. É bem simples de ser configurado, como vocês podem ver. E a gerência da porta 25. A porta 25 ela é uma porta usada no protocolo conhecido como SMTP, que é um protocolo de transmissão de correio eletrônico.
É importante frisar para vocês que nessa apresentação eu não vou abordar nenhum filtro de servidor de e-mail, tá? Eu só vou informar para vocês, mostrar para vocês como criar o filtro que impede o encaminhamento de pacotes com destino à porta 25. Muitas vezes, com essa mudança e com o IPv6, vocês esquecem de bloquear a porta 25 no V6 e só bloqueiam no V4. Então, pessoal, bloqueiem a porta 25 no V4 e no V6. Aqui vai ter as regrinhas para vocês bloquearem a porta 25, tanto para V4 quanto para V6, que é bem simples, tá? E o spoofing. O spoofing, basicamente, são pacotes com origens inválidas, que muitas vezes é utilizado para ataques de negação de serviços. Os clientes, intencionalmente ou não, às vezes enviam pacotes com origens inválidas na rede de vocês. Então, é importante que vocês dropem esses pacotes para que isso não entre na rede de vocês. Apenas um filtro aplicado no próprio provedor, preferencialmente na interface do roteador conectada diretamente ao usuário, já vai ser eficaz. Então, se os equipamentos da rede de vocês, onde os pacotes se originam, não verificam a origem, qualquer ação posterior para identificar esses pacotes ou bloquear eles vai ser muito dificultada. Se vocês entrarem lá na BCP38, ela recomenda que filtrem os pacotes na interface de entrada da rede para que não entrem IP falsificados ou IP forjados. Aqui a gente tem um exemplo do anti-spoofing, onde tem um atacante forjando aí um IP do provedor 3. Esse atacante ele vai enviar um pacote ao servidor de destino com o endereço da rede 3, e o servidor de destino, ele acredita que o pacote foi enviado a partir da rede 3. E aí é onde ele vai receber esses pacotes de spoofing, tá? Aqui a gente tem a configuração de anti-spoofing para IPv4 no router OS, onde vocês vão adicionar os filtros bogons, os IPs que vocês querem que caia na sua lista de bogons, certo? Então, você vai em IP, Firewalls, Address List e vai adicionar lá os IPs na sua lista de bogons. Mesma coisa você vai fazer para IPv6, tá? Então, tudo que vier da minha rede, que tiver na lista dos bogons, será dropado, desculpa. Mesma coisa no V6. Falando em bogons, pessoal, os bogons, eles são endereços que ainda não foram registrados ou alocados, tá? Então, uma rota bogon, ela é uma rota que a gente não quer que exista na internet, porque vocês não querem que o IP de vocês caia aí numa blacklist, né? Então, a Team Cameron, ela é uma organização sem fins lucrativos que foi criada para deixar a internet mais segura. Vocês podem entrar na Team Cameron e ela cria uma série de listas que são mantidas para facilitar a implementação de filtros de bogons. Lá no site da Team Cameron tem um passo a passo de como vocês podem fechar uma sessão BGP com eles para solicitar esses filtros bogons. Então, o passo a passo, basicamente, é informar quais são os tipos de bogons, né, quais são os filtros bogons que vocês querem receber, se é o filtro bogon IPv4 tradicional, se é full bogons IPv4, se é full bogons IPv6. O IPv6 ele só recebe só full bogons, tá? Tem que informar o número do seu AS e o IP que você vai querer fechar a sessão. Os demais passos vocês podem entrar no site e verificar para que vocês fechem aí essa sessão BGP e evitem aí esses tipos de ataques com as filtragens de bogons. Lembrando que os serviços da Team Cameron, ele é um serviço gratuito. Então, não tem por que vocês inventarem desculpas aí de não ter proteção na rede de vocês. Tá, pessoal?
Então, o TRS, ele é um sistema que ajuda a mitigar grandes ataques de infraestrutura. Então, ele cria um bloqueio, interrompendo o tráfego de ataque na fonte, e ele gera uma espécie de cerca na vítima e respalda as demais redes. Basicamente, pessoal, o TRS é igual aquele pai bravo, sabe? Quando ele vê que tem um carinha ali fazendo uma investida maliciosa, o que ele faz? Pega ali a filha dele, ó, leva embora. Quando ele vê que a investida maliciosa foi embora, ele solta ela de novo para ela poder transitar normalmente. Então, basicamente, o TRS vai fazer isso com a rede de vocês, quando vocês receberem um ataque aí com um grande volume, tá, pessoal? Então, aqui eu trouxe essa configuração do TRS só para vocês verificarem como é feito lá na Team Camera. Eles vão fazer isso na rede deles, não é na rede de vocês. Então, esse não é o foco da apresentação, é só mais um exemplo para vocês mesmos, tá? O Safe BGP, ele vai tratar vulnerabilidades na sua rede. Vulnerabilidades são falhas em projetos, na implementação de serviços e causa falhas na segurança. Então, o Safe BGP, ele é um escudo que inibe as investidas de IP maliciosos na rede de vocês. Ele vai criar, então, uma espécie de vacina. Ele é como se fosse uma espécie de vacina que vai inibir aí, essas investidas desses IPs maliciosos, tá? A configuração do Safe BGP, basicamente, é Routing Filters. Vocês vão criar uma regrinha de accept e depois vão criar uma regrinha de jump para chamar essa regra de accept. E eu trouxe esse exemplo para vocês só para demonstrar que o Safe BGP ele é basicamente criado com filtros. Então, não vai pesar o equipamento de vocês. Ele é um serviço pago dos que eu falei. Então, é um investimento anual que você vai fazer na sua rede para bloquear esses ataques aí, DDoS, enfim, evitar dor de cabeça para você, tá? O NetFlow, ele é uma ferramenta, não é um filtro, e ele foi desenvolvido para monitorar o tráfego. Ele entende o fluxo de dados e ele analisa os principais utilizadores de banda. Tá, pessoal? Então, ele vai te ajudar aí a mitigar a sua rede, mitigar o tráfego aí, para evitar esse tipo de ataque, se preparar contra esses ataques que vierem aí na sua rede. Aqui a gente tem a configuração do NetFlow no Router OS. Aqui em All Interfaces, que são todas as portas da sua caixa, quem acha que selecionar All Interfaces aí é o ideal? Levanta a mão. Só uma pessoa? Ou vocês estão com medo de levantar a mão, ou todo mundo acha que é o correto, né? Pessoal, colocar All Interfaces não é a melhor forma de fazer. Por quê? Porque se você colocar All Interfaces, todos os pacotes que vierem, você vai abrir. Ele vai abrir e analisar. Então, vai exaurir todos os seus recursos, vai travar a sua caixa. Então, você deve escolher a porta que você quer analisar, a porta que você recebe o maior tráfego, para que você possa aí mitigar aquela determinada porta e evitar aí o ataque na sua rede, ok? O Torch, ele também é uma ferramenta, assim como o NetFlow, só que ele analisa o tráfego em tempo real. Ele vai entender o fluxo de dados através de uma interface, então você escolhe o nome do protocolo, o endereço de destino, a porta, e aí o Torch ele vai mostrar para vocês o protocolo que você escolheu e a taxa de TX e RX para cada um deles. Aqui a gente tem o exemplo da configuração de Torch no Router OS, então você vai colocar, vai escolher a interface, o endereço, e aí ele vai te mostrar o TX e RX lá para cada um deles, né? Como vocês podem ver, é bem simples essas configurações, tá, pessoal? Então, depois de vocês entenderem os ataques,
as ferramentas, os tipos de filtros para evitar. Tayla, onde eu vou colocar esses filtros, essas ferramentas? Onde eu vou utilizar? Eu vou colocar tudo na minha caixa de BGP? Não. Você não vai colocar tudo na sua caixa de BGP, senão você vai acabar com a sua rede. Então, onde vai ser o melhor caminho? Eu trouxe aqui um exemplo de uma rede para vocês, onde vocês vão colocar lá na caixa de BGP. Vocês conseguem verificar aqui? Todo mundo está conseguindo ver bem? Lá no BGP, na caixa de BGP, vocês vão fechar uma sessão lá com a Team Kymerl, solicitando os filtros de bogons, colocando o serviço TRS, o Safe BGP. No PE1, vocês vão fazer as filtragens de cima, as regras de firewall. E é importante falar que tomem cuidado com as regras de firewall. Vocês não querem colocar um quebra-mola em uma rodovia, tá, pessoal? Então, o bloqueio de ataque DNS também lá no PE1 e a gerência da porta 25. Já o anti-spoofing, vocês vão colocar no PE4 e PE3, porque são as caixas que estão conectadas diretamente aí com os clientes, que é o que a gente falou lá no começo da apresentação, que são os clientes que enviam pacotes com origens inválidas aí na rede de vocês, que é o que vocês querem evitar, tá? Então, quais são os benefícios disso tudo? O que vocês vão ganhar com isso? O controle e monitoramento do seu tráfego, vocês vão conseguir mitigar, recuperar todos os pacotes IP que não são legítimos, deixando passar os pacotes legítimos. Vocês vão conseguir fazer uma análise e detecção de ataques em tempo real, usando ferramentas como, por exemplo, o NetFlow. Vão aspirar o tráfego de entrada na caixa do seu servidor, com aqueles filtros ali, vocês podem usar, por exemplo, na caixa de BGP de vocês. E o mais importante, pessoal, estabilidade na rede. Com estabilidade na rede, vocês vão conquistar o quê? Confiança dos seus clientes. E se você tem confiança dos seus clientes, automaticamente vocês acabam ganhando mais clientes. Então, vocês precisam pensar nisso, precisam começar a pensar em segurança da rede de vocês, tá? Basicamente, era isso que eu queria passar para vocês, tá? Pensem nisso, em estabilidade da rede. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar à disposição aí no final do evento, tá? Agradeço a todos pela atenção. Meu nome é Tayla Guimarães e aí estão meus contatos. Alguém tem alguma dúvida?